Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal, onde eu estou resolvendo todas as questões dos livros, na verdade, do Ricardo Feltri. Aqui nós estamos resolvendo a questão de número 38 do volume 1, capítulo 2. É uma questão da FATEC São Paulo. O volume ocupado por qualquer amostra de água depende da temperatura da amostra. O gráfico a seguir representa a variação do volume de certa amostra de água em função de sua temperatura. Então a gente tem aqui o volume no eixo Y e a temperatura aqui no eixo X. Quando a gente vai aumentando a temperatura, o que vai acontecendo com esse gráfico? Ele vai aumentando o volume cada vez mais. O gráfico ele parou aqui. Mas o certo seria eles terem continuado pelo menos um pouquinho. E já vou explicar por que seria o certo, tá? Essa questão aqui, ela gera uma ambiguidade, vou explicar a ambiguidade dela também, e tem uma relação com a falta desse traço aqui no gráfico, tá? Deveriam ter colocado esse gráfico aí até uma temperatura um pouco maior. Bom, vamos lá. Analisando-se o gráfico, pode-se concluir que a densidade da água ela cresce com o aumento do volume, letra A. Letra B, ela varia linearmente com a temperatura. Letra C, ela não varia com a temperatura. Letra D, ela é mínima a 0 graus Celsius. E letra E, ela é máxima, né, a 4 graus Celsius. Pessoal, aqui, embora no gráfico não tenha densidade, a gente pode fazer uma relação. O gráfico ele fala de volume por temperatura, né? A gente faz uma relação com a densidade e o volume, tá? Densidade é igual a massa sobre volume. A densidade ela é inversamente proporcional ao volume. O que isso significa? Que quanto maior é a densidade, menor é o volume, tá? E vice-versa. Quanto menor for a densidade de um material, maior será o volume desse material, tá bom? Como assim, professor? Não estou entendendo. Vou dar um exemplo para vocês prático, tá? Vamos supor que eu tenho uma massa de, sei lá, 10 gramas, tá? Uma massa aqui que vai ser de 10 gramas. Aí eu tenho uma densidade, vamos supor, para que a minha massa ela seja de 10 gramas, eu vou colocar aqui um volume de 1 grama, tá? Qual que é a minha densidade? Tá? Desculpa, volume de 1 grama não, 1 centímetro cúbico. Qual que é a minha densidade? 10 gramas dividido por 1 centímetro cúbico é igual, densidade é de 10 gramas por centímetro cúbico, ok? Se eu quiser, com uma mesma massa, vamos num segundo caso, isso aqui é um primeiro caso, tá? Num segundo caso, com uma massa novamente igual a 10 gramas, tá? Uma massa aqui de 10 gramas. Se eu quiser ter uma densidade que seja, vamos supor, menor do que essa densidade que eu encontrei aqui de 10 gramas por centímetro cúbico. Menor, tá? Vixe, mas ficou muito estranho isso daqui, ó. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Densidade é massa pelo volume. Se eu quiser ter uma densidade menor, o que eu tenho que fazer com esse volume? Eu tenho que aumentar ele. Vocês querem ver um exemplo? Vamos supor que eu coloco aqui de novo 10 gramas. E aí eu vou colocar um volume maior. Eu vou colocar um volume que seja de 2 centímetros cúbicos. Olha o que acontece com a densidade. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então a densidade vai ser igual a 5 gramas por centímetro cúbico. Eu dobrei o meu volume, ou seja, eu aumentei o meu volume de 1 centímetro cúbico que eu tinha aqui, eu cresci aqui para 2 centímetros cúbicos. E olha o que aconteceu com a minha densidade, ela caiu pela metade. Agora, vamos supor que não. Vamos supor que eu pegue aqui, ó, tenho a minha densidade, ela é massa pelo volume, tá? Aí eu vou falar o seguinte, a minha massa, de novo, de 10 gramas. Só que o meu volume, eu vou jogar ele pela metade. Vou colocar ele para ser 0,5 centímetros cúbicos. Vocês já fizeram essa divisão? 10 dividido por 0,5, eu falei 1,5, é 0,5, tá? 10 dividido por 0,5 é igual, densidade vai ser igual a 20. É a mesma coisa de eu estar multiplicando esse 10 por 2, tá? Então, a densidade vai ser igual a 20 gramas por centímetro cúbico.
Ou seja, eu abaixei o meu volume e minha densidade aumentou. Vocês estão manjando? Então, densidade e volume têm uma relação. Olha só, embora não tenha densidade nesse gráfico, bom, o que acontece? Quando eu estou aumentando a temperatura de 0 graus até 4 graus, o meu volume está diminuindo ou ele está aumentando? Ó, ele está diminuindo, ó, vocês estão vendo? Ele está caindo aqui. Ó. Quanto maior for o eixo y, maior o meu volume. O volume a 0 graus ele é maior do que o volume a 1 grau, que é maior do que o volume a 2 graus, que está aqui, ó, que é maior do que 3 graus. O volume a 4 graus é o volume mínimo. É o menor volume que eu tenho aqui, ó, no eixo y, se vocês forem notar. Não tem um volume mais baixo do que isso. Vocês estão vendo? Então, se o volume... Olha só. Densidade é massa por volume. Se o volume é mínimo, quer dizer que a 4 graus Celsius a densidade é máxima. Vocês entenderam? Só que aí tem um problema. O problema aqui, eu já mostro. Então, ó, o volume é mínimo, a densidade é máxima. Então, ó, a 4 graus Celsius, a densidade é máxima. Letra E é a alternativa correta para a questão. E isso está certo mesmo, tá? Não está errado, não. Vamos ver por que não são as outras e eu já mostro o erro da questão. Não é erro, uma ambiguidade que a questão deixou aí. Analisando o gráfico, pode-se concluir que a densidade da água ela cresce com o aumento do volume. Tá? Se eu estou aumentando o volume, vamos pensar, ó, densidade é massa pelo volume. Se eu aumento o volume, a densidade cresce ou diminui, gente? Ela não é inversamente proporcional, ela diminui. Então, tá certo falar que a densidade cresce com o aumento do volume? Não. Se ela cresce, o volume tem que diminuir. Então, é falsa essa letra A. Eles são inversamente, não diretamente, inversamente proporcionais. Letra B. A densidade varia linearmente com a temperatura? Não, porque o gráfico ele não é um gráfico linear. Ó, esse gráfico não está linear. Se o volume fosse linear, o volume só cresce. E eu diria, a densidade só diminui. Aí se eu dissesse, o volume só diminui, eu diria, bom, então a densidade ela só cresce, tudo bem? Só que ela então não está variando linearmente, ela não é linear em momento nenhum. Ó, a gente tem aqui uma espécie de uma parábola no nosso gráfico. Então é falso a letra B também. Letra C, não varia com a temperatura, é falso, né? Poxa, se o volume está variando com a temperatura, a densidade tem que variar. Claro que muita gente marcaria aqui porque a pessoa não lembraria de relacionar a densidade com o volume e ia pensar o seguinte, poxa, não tem densidade aqui, tem volume. Aí a pessoa pensa, a densidade não tem nada a ver com isso daqui. E aí marcaria a letra C. Eu até entendo quem vem marcando a letra C, normal. Tá? Você não viu a densidade aí você acabou não relacionando. Natural, tranquilo. Aqui que vem um problema. É mínima a 0 graus. Vamos olhar o seguinte, ó. O que acontece a 0 graus aqui? Vamos dar uma analisada aqui, ó. Em 0 graus, o volume está máximo. O volume está máximo. Se o volume está máximo, a densidade não é massa pelo volume, o volume máximo não é densidade mínima? Tá certo. O problema é que para a água, esse gráfico aqui é um gráfico conhecido, mas pode não ser conhecido por algum de vocês. Quanto maior vai sendo a temperatura, o volume também vai aumentar. Então, se eles tivessem colocado só um pouquinho mais essa retinha aqui, ó, já ia desmentir esse fato. E aí é o problema, porque analisando o gráfico, ó, analisando-se o gráfico, pode-se concluir que a questão leva ao erro. O aluno poderia marcar que é mínima a 0 graus, ele está falando que a densidade é mínima a 0 graus. Por que é mínima a 0 graus? É mínima a 0 graus porque o volume é máximo a 0 graus. Máximo aonde o gráfico está mostrando. No correto, não, porque esse gráfico aqui ele continua crescendo. Vocês estão entendendo? Então, existe uma ambiguidade. O gabarito correto para essa questão realmente é a letra E. Mas eu não sei o que aconteceu nesse vestibular aqui da FATEC, mas acredito que uma questão dessa daqui ela foi derrubada, tá? Eu não pesquisei, não fui atrás para ver não, mas é uma questão aí que gerou ambiguidade, porque ela pode fazer o aluno acreditar que é a letra D, quando o certo seria ser a letra E. O gráfico, pessoal, quando o gráfico ele é mostrado,
ele tem que mostrar sem estar dando ambiguidade, que o gráfico não está ali para te enganar. O gráfico está ali para você ler o gráfico, entender. Essa questão ela já é difícil o suficiente para o aluno pensar, poxa, eu estou vendo volume, estou vendo temperatura, o que tem a densidade a ver com isso? Se o aluno começar a relacionar, a densidade tem a ver com volume, eu posso relacionar os dois, são inversamente proporcionais, um cresce, o outro diminui, vice-versa. Então, já é uma questão bonita, é uma questão gostosa de fazer. Não precisava, não sei, eu acredito que isso aqui foi um erro, tá? Fizeram aí, não perceberam e passou. Mas não precisava fazer isso para falar assim, poxa, vamos dificultar a questão. Não precisava, tá? Então, eu acho que deu uma estragadinha na questão. Eu até já vi pela internet pessoas que omitem essa letra D, tá? E fazem uma resolução sem ela. Só para não ter que falar, a FATEC sacaneou aqui, né? Mas tá bom. Então, é isso daí. Letra E está no gabarito oficial. Letra E é a alternativa correta, porque o gráfico continuaria crescendo, tá? Se estivesse mais correta essa questão com o gráfico certinho, o gráfico estaria crescendo e a densidade é máxima aqui porque o volume é mínimo. E o volume não é máximo aqui porque terão volumes maiores depois em temperaturas maiores, porém não foram mostrados nessa questão, mas beleza, tranquilo, vamos aí seguindo, né? Terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química, uma questão do livro do Ricardo Feltri. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nessa videoaula, de compartilhar o link desse vídeo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.